De óculos ou sem óculos? Foi já. Já foi já. Ao vivo. Boa noite, boa noite. Esperar só um pouquinho aí o povo chegar. Mas como a gente sempre faz, né, no início da live, a gente deixa a live não sem conteúdo, né? Perfeito. Mas, vamos lá. Tá feliz? Perfeito. Muito feliz. Sempre feliz. Sempre feliz, só alegria. Amém. Semana comemorativa, só alegria. Cadê o controle? Vê se tem um controle aí do lado. Do bom. Esse aqui? Isso. Vai começar com o desenho do Pedro. Tira. A gente vai para um lugar seguro. Deixa eu botar aqui um... Sete pessoas na live. Certo. Olá pessoal, boa noite. Esperar só uns minutinhos aí o pessoal chegar. Assunto hoje bem interessante, né? Como sempre. Vou tentar botar aqui botar uma trilha sonora. Que tal? Trilha sonora, ótimo. Sonora é bom, né? Perfeito. Harmonia audiovisual. A gente está aqui já com 10 pessoas. Boa noite, Pedro, Nalva. Queremos desde já aqui agradecer aos nossos colaboradores que na live anterior já trouxe algumas sugestões, alguns nomes inclusive que nós tínhamos em mente, na verdade, de estar fazendo menção, mas você trouxe à memória. Podemos citar o nome de algumas pessoas, Sim, né? sim. Seu João Zeca, A última seu live já foi Isaac. produtiva. Exatamente, nós temos algumas pessoas que estão aqui conectadas, ligadas aqui e tendo interesse em rememorar essa raiz. Nós temos na nossa sociedade diversas personalidades que foram lembradas. O próprio seu Gabriel Joaquim dos Santos, que aprove a Deus nascer no mesmo ano da emancipação política e administrativa do nosso município de São Pedro Aldeia, que outrora pertencia a Cabo Frio. Seu Gabriel Joaquim dos Santos, que é o construtor, né? Ele é comparado ao artista Gaudí, construiu a nossa Casa da Flor. E tudo isso, Paulo, começou através de um sonho. Ele teve um sonho e a partir daquele momento em que ele teve o sonho, ele começou então a buscar concretizar esse sonho. E se nós fizermos uma comparação com relação ao arquiteto da Espanha e o nosso Gabriel, da nossa São Pedro, ele foi um autodidata, ele tinha uma cartilha onde ele aprendeu algumas letras e ali ele compilava algumas palavras. Um homem que viveu na nossa sociedade, na sua atividade laboral nas salinas da região, e o desejo dele ele concretizou de ter essa construção. Assim nós falamos para os nossos amigos que a construção da sociedade depende de cada atitude de cada cidadão. Você que é o cidadão da sua sociedade, o arquiteto, você tem um sonho de melhorar a sua sociedade. A maneira como você precisa fazer ou efetivar isso tem que ser elaborada, tem que ser planejada para que você consiga êxito. Como o nosso amigo Gabriel não precisou, diga-se de passagem, ter diplomas de faculdade. Nós sempre fazemos menção,
e que o estudo é uma grande importância para o desenvolvimento, né, do ser humano em si, mas ele não precisou, ele não esperou buscar alguma titulação para ele poder fazer algo. O título que ele tinha era a força de vontade, era o desejo de ver alguma coisa. Então nós queremos aqui agradecer ao nosso amigo que fez menção do nosso Gabriel. Estaremos trazendo aqui mais detalhes a respeito do nosso Gabriel Joaquim dos Santos, o autor da Casa da Flor. E isso aí é fruto da última live que nós fizemos e pedimos que você, de certa forma, fizesse o seu chamamento aqui, colocando, né, no comentário aqui abaixo o nome, tá, das pessoas que você entenda como relevantes, que tenham serviços prestados de forma relevante a São Pedro da Aldeia, que marcaram a história de São Pedro da Aldeia, a sua passagem. Então o Kleber já trouxe aqui, em homenagem às pessoas que também colocaram, deram a sua contribuição, e ao próprio, né, aos próprios citados também, que merecem essa homenagem, tá bom? Então eu gostaria de, né, inicialmente aqui, o Kleber já fez essa abertura, homenageando quem já participou conosco, que é importante que você coloque aqui no comentário abaixo o que a gente for comentando aqui, para a gente interagir, tá bom? A gente consegue enxergar algumas coisas daqui, né? Outras não. Consegue sem óculos, Kleber? Absoluto. Então eu tenho meu óculos ali também, mas eu fujo um pouquinho de colocar. Mas a ideia dessa live é que a gente possa, como a gente falou no dia de ontem, que a gente possa trazer à memória pelo menos pontos marcantes da nossa história, da história da nossa cidade, porque veio à nossa memória, conversando sobre o aniversário de São Pedro da Aldeia, que acaba que esse ano foi comemorado de uma forma diferente, graças a Deus, porque precisava mudar um pouco. Perfeito. Não que o que estivesse sendo feito fosse ruim, não é isso, mas a gente precisa de algo mais. E a ausência de uma comemoração traz a pergunta, como a gente pode fazer para melhorar? Trouxe isso. E ficamos comentando, e como eu tenho falado para vocês, a nossa identidade, ela só é conhecida a partir da nossa história. A nossa identidade está na nossa própria história. A minha identidade está na minha história, a identidade do Kleber na história dele. E não só na nossa história, mas na história dos nossos antepassados. Então, para a gente falar um pouquinho de São Pedro da Aldeia, é importante conhecer um pouquinho do antepassado de São Pedro da Aldeia. E o que veio antes de São Pedro da Aldeia e etc. Assim a gente vai entender esse contexto São Pedro da Aldeia. No dia de hoje, nessa live de hoje, se você percebeu aí no título da live, nós colocamos a fé cristã, uma raiz ou a raiz de São Pedro da Aldeia. A raiz aldeense. Por que isso? E aí eu vou tentar conversar aqui um pouquinho com você sobre isso, junto com o Kleber. Não sou historiador, tá? Eu gosto de história, não sou historiador. Então, por isso eu vou trazer alguns pontos com as fontes tiradas, inclusive do próprio site da nossa prefeitura municipal, e mais alguns locais que tratam, né, da cidade de São Pedro da Aldeia. Não vou aprofundar muito a questão, mas a ideia é a gente trazer alguns pontos que a gente considera relevante na história de São Pedro da Aldeia e, obviamente, começando do seu início. Eu acho que nada melhor. Não é isso, Kleber? Só a origem. E então, gostaria que você pudesse, para nos ajudar, gostaria que você pudesse compartilhar essa live, tá bom? Eu gostaria que você pudesse, se você pegar aí no seu perfil do Facebook, você criar uma sala de vídeo e você botar essa live para passar lá, a gente vai alcançar mais pessoas, seus amigos todos receberão essa notificação. Se você compartilhar essa live no seu perfil, se você compartilhar nos grupos que você participa, isso tudo vai fazer com que isso dê um pouco mais de alcance a esse conteúdo. Se você gostar desse conteúdo, pode apertar o botãozinho aí, ó, e dar o joinha aí para poder a gente ver aqui que você está gostando. Se você não gostar também, não tenha problema. Pode dar o feedback para a gente, olha, eu não concordo, e a gente também vai receber essa crítica aí e vamos analisar. Porque isso faz parte do contexto democrático e de liberdade de opinião, de crença e etc. Tá bom? Então vamos lá, gente. Boa noite. Eu estou vendo aqui a Patrícia, Isabel, Maurício, Madruga, Alessandro, enfim, diversas pessoas que já estão presentes aqui na live.
Agradecemos a presença de todos vocês. E antes de eu começar a falar do ponto da nossa história, o Iverton, você vai poder compartilhar com a gente disso aí, dar uma falazinha aí um pouco mais técnica, que você também tem os conhecimentos aí, tá, meu amigo? Ajuda a gente aí, tá bom? Fica na paz, paz e bênção. Você quer falar mais alguma coisa antes de começar na história mesmo? Queremos que a nossa participação, em especial como um cidadão aldeense, é de nos aprofundarmos cada vez mais da nossa história, da nossa raiz. Tudo que nós hoje estamos trazendo para os nossos amigos, eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o conhecimento. Muitas coisas nós temos certeza que você já tem um conhecimento, que você já buscou, você já procurou saber em um determinado momento, até mesmo na sua atividade, né, escolar, na sua atividade acadêmica, você tem o conhecimento de alguns fatos. Outros fatos nós buscamos, e eu tenho certeza que vai enriquecer mais o seu conhecimento da nossa história, da nossa origem, da nossa identidade. Exatamente. Então, boa noite aí, Marcelos. Boa noite, deixa eu ver se eu consigo passar aqui mais algumas pessoas aqui. Minha mamãe, Fátima, Paulo Medeiros, Patrícia Lopes, Maurício Pereira, Isabel Mendes, Fabiana Correia, Emília Francisca, Vera Santos, Júnior Heron, Daniel Duarte, Silmeia, Rosângela Bochat, Maria Helena Galvão, Márcia Jacob, minha amiga, Volmar Madruga Vaz, Patrícia Ribeiro Lima, Cici, tudo bom, meu amigo? Carlos Alberto Manuel, Alessandro Bruno Oliveira, Nalva, minha esposa, Pedro, Rosângela, minha sogrinha Loura, Júnior Cunha. Essa é a galera que está presente aqui, e vai compartilhando aí para a gente alcançar um pouco mais esse conteúdo, alcançar um pouco mais. Boa noite, Helder. Boa noite, Carlos Alberto da Silva. Deixa eu ver aqui. O Iverton já colocou aqui, ó. Show de bola, Paulo. Poderia trazer histórias sobre as famílias que começaram com as salinas aqui em São Pedro da Aldeia. E outros assuntos, como a chegada das linhas de trem em São Pedro da Aldeia. Na época que São Pedro da Aldeia tinha como uma das principais fontes de renda o turismo. Você imagina no dia de hoje, você fazer um passeio de trem saindo de São Pedro, assim, ó. Você vai lá, passa pelo Espírito Santo, Minas, depois volta em São Pedro. Você imagina? Hã? Perfeito. Bom, isso daí é um assunto, muito obrigado pela sua contribuição, William, mas é um assunto que a gente vai trazer de repente um pouco mais para frente. Os projetos verdadeiramente de desenvolvimento para a nossa cidade foram sabotados. Essa é a realidade. Não é que os governos foram incompetentes, não. Foram sabotados mesmo. Isso aconteceu com o Brasil, isso aconteceu com o Rio de Janeiro, e não foi diferente com São Pedro da Aldeia, que a gente vai trazer num outro momento. Muito obrigado pela sua grande colaboração aqui, tá, meu amigo? Deixa eu então aqui começar trazendo para vocês aqui a questão da nossa história aqui. Calma aí, onde é que está? Aqui. Então vamos lá. A história de São Pedro da Aldeia, o tema de hoje, a fé cristã, uma raiz aldeense. Por que a gente fala isso? Por que resolvemos trazer isso? Porque verdadeiramente São Pedro da Aldeia tem a sua principal raiz na fé cristã. O Brasil tem, tá? Muitas cidades têm, mas eu queria falar de São Pedro da Aldeia. Então, ainda o Brasil lá naquele período colonial, e aí se você for buscar o contexto daquela época, era um contexto de invasões holandesas, espanholas, e essas invasões era assim, por causa do aumento do seu braço territorial que as nações procuravam, as riquezas, era o contexto do mercantilismo que a gente está falando, e de domínio, era um contexto de domínio. As nações lutavam por domínios de terra, expansão territorial, e pelo mar, era o que estava acontecendo, e Portugal
estava, de certa forma, numa posição de muito boa colocação nesse contexto aí. Tanto que dominava a costa aqui do Atlântico, no Brasil aqui. O que acontece nessa época? A gente tem a história de Cabo Frio, que é a história de São Pedro, está dentro da história de Cabo Frio, porque era uma aldeia de Cabo Frio. Perfeito. Aldeia do Cabo Frio. Mas o que eu queria chamar a atenção disso? Esse contexto, tanto de Brasil quanto de São Pedro da Aldeia, naquele momento era necessário, como estratégia, você desenvolver a população local, você harmonizar, pacificar, inclusive a partir dos próprios nativos, Perfeito. que eram os índios, assim denominados. E quem tinha a missão, quem veio de Portugal desde a primeira expedição, porque na expedição de Cabral já tinha uma equipe lá, né, da Companhia de Jesus, os jesuítas, os padres jesuítas. Qual é a função dos padres jesuítas nas missões, né, nas navegações que vieram para o Brasil? Era exatamente esse contexto de catequização dos índios, dos nativos. Mas eles não sabiam exatamente o que tinha aqui. Então, a missão também de Portugal, além do mercantilismo na questão de exploração de terras, né, a abertura de expansão de domínios, de busca de riquezas, mas era também uma missão evangelística. Era uma missão de expansão da fé cristã, que era a fé de Portugal. Portugal era uma nação cristã. E aí, nesse contexto, São Pedro da Aldeia, o que acontece com São Pedro da Aldeia? Foi o local escolhido para o desenvolvimento de uma sociedade civilizada, e essa civilização ela aconteceu por intermédio da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, que em 1617, quando teve, né, assim, a pedra fundamental da aldeia do Cabo Frio se transformando, né, na nossa aldeia, né, de São Pedro, os padres jesuítas que foram os responsáveis nesse processo, quando trouxeram 500 índios do Espírito Santo. Então, queria deixar uma fala aqui, aproveitar, não vou fazer uma média aqui, tá? Com a minha esposa. Então, o que vem do Espírito Santo para São Pedro da Aldeia é bom. Depois vocês vão entender. O que vem do Espírito Santo para São Pedro da Aldeia é bom. Então, vieram esses índios catequizados lá do Espírito Santo. Já tinha, né, um relacionamento. Quem foi responsável nesse processo lá? O padre José de Anchieta. E quando esses índios vêm para cá e fica aqui aos cuidados, deixa eu aqui buscar o nome aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui para você, eu estou fazendo já um contexto, mas quando eles chegam aqui, lá era a aldeia de Heritiba, o nome da aldeia lá, aldeia de Heritiba. E essa aldeia depois ficou conhecida hoje como Anchieta, por causa do nome, né, do padre que foi responsável por todo esse processo lá, que é o padre José de Anchieta. Então esses índios vêm para São Pedro da Aldeia e junto com a Companhia de Jesus aqui instalada começa esse processo de desenvolvimento de uma sociedade, tá, aldeense, com uma raiz cristã, porque o processo de harmonização, pacificação e civilização dos índios passava eminentemente pela fé, pelo desenvolvimento da fé cristã a esses índios que eram catequizados. Então, por isso é que a gente considera que São Pedro da Aldeia, assim como diversas cidades no Brasil, mas a gente está falando de São Pedro da Aldeia, tem uma raiz na fé cristã. E eu não diria uma, mas a raiz. A raiz. Esse processo, ele durou aí até, e aí eu queria trazer para você aqui um contexto um pouco mais à frente. A gente poderia citar aqui alguns eventos ao longo desse processo, mas aí a live seria muito grande, então a gente queria simplesmente intensificar a nossa atenção desse início com os padres jesuítas, e que isso durou até ali o contexto ali, acho que 1795, é isso? Acho que é isso, 1795. O que acontece nesse ano? Na verdade, Portugal ele passava por um momento
de domínio pelo uma figura chamada Marquês de Pombal. Depois você pode fazer uma pesquisa um pouco mais profunda em quem era esse Marquês de Pombal. De forma resumida, ele conseguiu vamos dizer assim, um acesso e uma confiança muito grande do rei na época. O rei estava envolto de conspirações, inclusive por ele próprio, e ele conseguiu, após um atentado à vida do rei, a confiança do rei, e ele ficou sendo, vamos dizer assim, o cara. E aí, por conta disso, diversas atrocidades, diversas coisas foram feitas em Portugal, e isso refletiu também no Brasil e em São Pedro da Aldeia. Uma delas, qual foi? Vamos dizer, a destituição da Companhia de Jesus. Ou seja, a expulsão dos padres jesuítas da ordem legal de Portugal, do Brasil e de São Pedro da Aldeia. Então, em 1795, os padres jesuítas são expulsos da aldeia de São Pedro, e São Pedro, então, agora começa a passar uma fase, tá, sem a presença desses padres jesuítas, que aí agora, daí então, nós não vamos tratar nessa live. Ficaremos nessa live até esse ponto, em que a sociedade aldeense foi desenvolvida pela catequização desses padres jesuítas, com a fé cristã, e junto com 500 índios que vieram do Espírito Santo para São Pedro da Aldeia, e esse é o contexto onde se forma a aldeia do Cabo Frio, e que mais à frente vem a ser a nossa amada São Pedro da Aldeia. O núcleo da cidade. E vale dizer que São Pedro da Aldeia chegou a ter 3 vezes mais o número da população, por exemplo, de Niterói, naquela época. Então, tamanho desenvolvimento que aconteceu na nossa cidade, para a época, para o contexto da época. Então, a gente fica na história nesse ponto. Hoje a gente para nesse ponto, fazendo esse enfoque, não de uma raiz, mas São Pedro da Aldeia com a raiz na fé cristã. Por isso a nossa cidade é uma cidade com a raiz conservadora, com a raiz dos costumes pautados na fé cristã, da família e da moral judaico-cristã. E então eu convido agora o meu amigo professor aqui, Clébio, para fazer um pouco mais de comentário sobre esse período, que ele quiser fazer, e trazendo também, Clébio, já um contexto agora já mais próximo aos nossos dias, de coisas que foram importantes para fazer essa manutenção de toda essa nossa essência até os dias de hoje, que não deixamos de ser uma cidade conservadora, familiar e muito mesmo ligada à moral e aos bons costumes. Com você, meu amigo. Perfeito. Você sabia que antes da emancipação política administrativa da nossa cidade, São Pedro havia perdido a categoria de vila. Ele havia sido, uma vez mais, juntado ou ser colocado a Cabo Frio, em um determinado momento, sendo que a sociedade, na época, ela não se sentiu muita vontade de estar subjugada novamente a um determinado domínio. Daí a sociedade daquela época, a sociedade então, ela intensifica o desejo, mediante principalmente os bons costumes, a moral e o desejo principalmente de independência de um domínio que não havia trazido nenhum benefício até então. Então, posterior a esse fato, um decreto no dia 17 de dezembro de 1892, então, houve essa emancipação. Mas foi através de uma organização e uma mentalidade de que não poderia ou não deveria mais existir aquele domínio. Se colocarmos nos nossos dias, a nossa sociedade tem um certo domínio, mas a nossa Constituição, ela prevê que o poder emana do povo. Vivemos num Estado democrático de direito. Esse direito deve ser exercido pela sociedade. A sociedade, num plano geral,
em linhas gerais, a sociedade em si, ela vem sofrendo por quê? Porque a sociedade própria tem deixado de exercer esse papel. E as mazelas de domínios outroras, em muitas das vezes, ele tem repetido ao longo da nossa sociedade odierna. A preocupação que nós temos que ter hoje com relação à nossa sociedade, o Paulo já fez menção do núcleo que formou a nossa São Pedro da Aldeia, pautado na raiz cristã, na fé cristã. Fé essa, raiz essa, conservadora, dos bons costumes, da ética, da moral. Isso nós precisamos estar resgatando nos nossos dias. A importância que devemos dar para esse momento que estamos vivendo na sociedade atual. Temos inúmeras situações que ocorreram, fatos também que ocorreram pós a nova Constituição de 88, não nos cabe aqui agora o momento, teríamos uma outra oportunidade para estar falando, mas nós queremos assim enfatizar que muitas personalidades contribuíram para a construção de uma sociedade melhor. E ainda, mais além, muitas pessoas ainda têm o desejo de uma sociedade ainda melhor para os nossos que virão depois. Essa é a importância que nós estamos trazendo hoje para você, de termos esse núcleo, essa base, para quê? Para que cheguemos o mais próximo possível, fugindo de um domínio escravizador, um domínio que não traz nenhum tipo de benefício para o coletivo. Nós vemos lá atrás que o núcleo foi formado de uma forma coletiva. A expansão foi através de uma coletividade. Por isso nós convocamos você a se unir a essa questão nossa, para que nós tenhamos uma sociedade melhor, como lá no princípio se originou, com uma certa coesão homogênea. E assim, o bem coletivo, ele vai sobrepor o bem particular, o bem pessoal. Essa é a nossa intenção, nossa ideia, nossa proposta em apresentar para você a raiz, a nossa identidade. E eu tenho certeza que a sua contribuição acrescentará ainda mais para que nós tenhamos essa sociedade justa e igualitária. Obrigado, Kleber. Eu queria, já pegando aqui o gancho na fala do Kleber, como eu sempre gosto de fazer, né, às vezes a gente fala do contexto nacional e eu tento sempre trazer para o contexto municipal, por causa do nosso dia a dia, cotidiano. Da mesma forma, quando a gente fala de algumas coisas teóricas, é importante que a gente consiga trazer também para o contexto prático. E eu vou tentar aqui, não sei se eu vou ser exitoso, mas eu vou tentar aqui trazer um contexto prático um pouco do que a gente está falando aqui. A sociedade tem determinadas vontades, e essas vontades são movidas por algo que está internamente, né, que move eles ali de forma interna, né? E a gente tem isso demonstrado em relação a valores, em relação a crenças. Só que tudo isso vai ser, de certa forma, concretizado a partir dos movimentos políticos. Por exemplo, se perguntasse à época qual era o desejo da população, da sociedade aldeense em relação aos padres jesuítas. Se perguntassem a eles, vocês querem que os padres vão embora ou vocês querem que os padres fiquem? Qual seria a resposta? Bom, eu não sei. Não vou aqui também arriscar, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, independente de qual seria a vontade daquela sociedade, um contexto político em Portugal determinou e pronto. Vai embora, está expulso e acabou.
O contexto político determinou o contexto concreto, independente da vontade daquela população que foi, de certa forma, afetada, né, por aquela decisão. Então eu queria trazer para o plano concreto exatamente isso. A nossa sociedade, São Pedro da Aldeia, uma cidade conservadora de costumes, de tradições, de moral, de valores, as vontades ou a vontade soberana da nossa população, da nossa sociedade, ela pode ser materializada, ou melhor, deve ser materializada pelo contexto político. Para isso serve o contexto político. A materialização da vontade do povo. A representação consiste nisso. Então vai uma pergunta aqui para você. Você acha que na cidade de São Pedro da Aldeia, o contexto político está trazendo uma representação efetiva? Ou seja, está conseguindo concretizar no dia a dia da nossa população a sua vontade enquanto povo, não enquanto particular. Não a minha vontade, ou a do Clébio, ou a de... Não. Enquanto povo. O contexto político está conseguindo, nos últimos anos ou décadas, concretizar a vontade do povo de São Pedro da Aldeia? Essa é uma pergunta. Porque a resposta para isso você tem que pensar qual é a vontade do povo, e você vê o que está acontecendo no dia a dia, e aí você vai conseguir, de certa forma, dar essa resposta. Mas é isso que nós precisamos ficar atentos. É por isso que a gente traz esse contexto hoje, né, nessa live. Por isso que o aniversário de São Pedro da Aldeia precisa ser, tá? Precisa ser comemorado com algo a mais, trazendo uma contextualização da sua história, dos seus feitos, dos seus personagens, dos seus heróis, das suas vontades, dos seus costumes, dos seus valores. Porque quando a gente traz isso, cada um da sociedade consegue olhar para o hoje e fazer um comparativo. E ele consegue entender se a sua vontade enquanto povo está sendo atendida ou não. E automaticamente você consegue entender se as suas escolhas têm sido as melhores ou não. Se você acha que sim, é porque você tem escolhido bem. Continua por aí. Continua nesse caminho. Agora, se você acha que não, que o contexto político há muito tempo não tem concretizado ou materializado a vontade do povo de São Pedro da Aldeia enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto cidade, então as suas escolhas não têm sido as melhores. Então é hora de mudar. É hora de mudar. Já passou da hora. Esse é o momento. Então, por isso que o contexto de aniversário de São Pedro da Aldeia precisa ser de uma forma diferente. Porque nós precisamos ter um momento, pelo menos um momento para pensar. Estou escolhendo certo, sim ou não? Cada um responda para si. Você pode comentar aqui, se você quiser, abaixo dessa live. Você pode me mandar mensagem no privado, inbox, pode mandar para o Clébio. E a gente vai estar interagindo com você. Mas hoje, nessa live, para não ficar também tão extensa, a gente queria trazer esse contexto. Uma raiz aldeense. A fé cristã, os bons costumes, a ética, os valores, a família, a moral, a raiz aldeense. E não cabe nada diferente disso. O que for o contrário disso, não cabe na nossa sociedade. E a missão para que a gente possa fazer com que o que não serve à nossa sociedade seja jogado fora e exigir que seja materializado no plano concreto, que a política materialize a vontade do povo, isso cabe a cada um de nós, a mim, a você, ao Clébio, a cada um de nós. Porque o povo não é feito de uma pessoa só, mas cada uma pessoa forma esse povo e não pode se esconder. Não é o momento de se esconder. É o momento de ser ativo, arregaçar as mangas e lutar pela sua cidade. Porque os heróis um dia podem até ter pensado em desistir porque era muito difícil. Mas eles só se tornaram heróis, só se tornaram figuras marcantes na história porque eles não desistiram. E a sua não desistência levou com que eles conseguissem êxito nos seus propósitos, nos seus projetos
E o nosso projeto é um projeto de resgate, tá? Resgate dos valores, da moral, da raiz da nossa cidade, da nossa sociedade, do povo aldeense. E é por isso que estamos aqui, e é por isso que a gente quer passar esse assunto para você, e que você possa passar para todas as pessoas que vocês puderem. Compartilhe essa live, pega esse assunto e conversa também no dia a dia com as pessoas, pergunta a ela se ela conhece a raiz da história dela, do pai dela, da mãe dela, do avô dela. Pergunte a ela. Porque isso é importante, porque a nossa identidade não está em outro lugar senão na nossa própria história. E é isso que a gente gostaria de fazer aqui, que o povo aldeense conseguisse reconhecer, todo o povo, a sua identidade enquanto povo, a partir da sua própria história. E a gente começa com essa parte inicial, como tudo na vida, desde o início, com a raiz de uma sociedade à base da fé cristã. E aí, você quer falar alguma coisa? Só sintetizando, ou enfatizando, o que dá sustentação a uma árvore, fazendo uma analogia com uma sociedade, são as raízes. A raiz dos bons costumes, da moral, da ética. Essas raízes, sendo perfeitamente adubadas, sendo perfeitamente regadas, com senso de responsabilidade, coletividade e justiça, ela pode passar por qualquer crise, por qualquer adversidade, mas ela estará sempre de pé. Por quê? Porque a raiz é a sociedade, é você. Exatamente. Eu vou aqui então, gente, eu vou tentar buscar aqui alguns comentários, tá? Vamos fazer aqui essa parte final, vamos tentar ler alguns comentários aqui, vou ver se... Nosso objetivo é fazer diferente, o melhor para São Pedro da Aldeia. É exatamente isso, Carlos Alberto. Muito obrigado. Calma aí que tem uma outra aqui que passou. Vamos mudar, exatamente. Essa é a hora. Deixa eu ver aqui, vamos buscar mais aqui. Exatamente, Madruga. Madruga colocou aqui, tema muito importante, porque São Pedro da Aldeia tem uma identidade. E a gente não pode deixar que essa identidade seja manchada e nem tampouco esquecida. Perfeito. Isso aí. Eu vou aproveitar e vou pedir o Kleber, enquanto eu dou uma olhada nos comentários, porque desde então, ao longo desse processo, essa nossa fé cristã, esses costumes, eles vêm sendo mantidos por determinadas pessoas que representaram algumas, vamos dizer assim, entidades. Vamos dizer, a gente abriu com os padres jesuítas, com a fé católica, mas a fé protestante, os evangélicos, né, a gente tem algumas denominações que também foram muito importantes nesse caminhar, entendeu? Ao longo, na manutenção dessa fé cristã. Tá? Nós tivemos até o apóstolo Carlos Leonel, que nos mandou já ontem, tá, uma informação sobre o precursor da comunidade batista em São Pedro da Aldeia, e também a gente tem Assembleia, presbiteriano, metodista, congregacional e etc. Eu queria que o Cléber pudesse, de repente, até trazer alguns nomes aqui. Se você quiser, vai aí comentando, bota nos comentários também alguns nomes, que a gente, numa próxima live, a gente abre falando um pouquinho deles antes de entrar no próximo assunto, tá? Contribui com a gente aí, Cléber, se você puder já contar alguma coisa aí para poder manter esse contexto aí com eles. Perfeito. A iniciativa, o advento da reforma protestante ocasionou-se mediante um posicionamento com relação à interpretação de um texto que foi lido por Martinho Lutero. Ele leu, ele simplesmente teve o entendimento que a fé em si levaria a estar numa condição melhor diante de Deus ou diante dos seus princípios. A fé em si, e não passar por nenhum tipo de procedimento ou protocolo que elevasse a sua condição humana. A partir dessa divergência, dessa interpretação, expandiu-se então o movimento protestante. Por que protestante? Porque para eles houve um protesto com relação àquilo que era ensinado. Porém, nós respeitamos, nós entendemos perfeitamente
que não existe uma fé em si em que não tenha uma ligação com um único Criador. Muitas pessoas, elas têm a fé, elas utilizam uma outra figura ou algumas figuras, mas se você perguntar na totalidade, ela vai falar que crê em Deus. Ter fé é a mesma coisa que crer. As pessoas em si, ela acredita. A palavra fé vem do latim fide, significa confiar em ou ter confiança em. Você que tem a sua fé oriunda de determinados princípios da sua família, que ouviu de alguém ou que foi criado ouvindo as Sagradas Escrituras. Na nossa cidade, na nossa sociedade, nós tivemos diversos nomes. Tivemos o nosso pastor Enoque, que contribuiu para a sociedade evangélica. O nosso pastor Adolfo, carinhosamente chamado de pastor Adolfinho, pastor Ademar, inúmeros pastores que representaram, que ainda propagam essa fé cristã, uma fé genuína nos princípios estes que foram trazidos no único nome, Jesus Cristo, o qual ele propagava como um modelo a ser seguido por todo cidadão. A sociedade em si, independente do seu credo religioso em si, ele tem a figura principal de Jesus Cristo como seu único modelo. Em todas as denominações ou em todo credo religioso, você se depara exatamente com isso. Quando chega na figura central de Jesus Cristo, ele para alguns segmentos religiosos, foi um homem perfeito, que conseguiu a perfeição, ele é um homem, mas ele está sempre como modelo único, lembrando as suas próprias, quando ele é interrogado pelos seus discípulos, eles perguntam, Senhor, mas como nós vamos ter essa confiança em si? Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Senhor, mas para onde nós iremos? Nós não sabemos o caminho. E Jesus faz a seguinte menção para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a maneira em si como ser humano, o cidadão deve caminhar retamente diante de Deus Pai, Criador. Eu sou a vida, aquele que pode proporcionar ao ser humano o desejo de mudança em determinados aspectos, a fonte da condição humana de viver, ele sendo a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós temos inúmeras pessoas, inúmeras personalidades que lutaram, buscando, tendo esse mesmo ideal de estar caminhando com Jesus, buscando essa perfeição em Jesus. Se fôssemos observar pela condição humana, e nós temos essa falha, o ser humano em si, ele jamais olha, ou infelizmente, ele sempre tende a ser, muitas das vezes, lembrado pelas suas falhas e não pelas suas virtudes. Nós vemos isso na história, o ser humano sendo lembrado pelas suas falhas e não pelas suas virtudes. Deixa eu até pegar um gancho desse aí. Vou aproveitar que o Kleber falou disso aqui e me veio uma coisa aqui na mente do seguinte. Eu tenho ouvido as pessoas falando assim, não adianta não. E aí eu vou juntar duas coisas aqui, Kleber. É a questão de pegar sempre pelas falhas e não pelas virtudes, e a questão da fé, que é o ponto central do que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de uma mudança na cidade, uma mudança no contexto político, resgatar valores, resgatar a moral e etc., é um ato de fé. Porque a coisa tão feia do jeito que está, as pessoas acabam não acreditando que é possível. Então é um ato de fé. Mas é o que eu estou dizendo aqui, a gente precisa ter fé, botar em prática e agir também. E aí a questão, como você puxou aqui, veio a calhar, quando fala de pegar sempre pelo viés negativo e não pelo positivo, pelas falhas e não pelas virtudes, eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte, São Pedro da Aldeia, não dá não tem jeito, o povo se vende. São Pedro da Aldeia
Não tem jeito não, porque chega na hora lá, o pessoal bota dinheiro aí na rua e o povo se vende por qualquer coisa e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é geral, tá? Isso não é geral. Eu aposto, tenho certeza no que eu estou falando. Algumas pessoas, uma parcela dessas pessoas, podem sim não ter princípios, não ter valores e se vender. E eu digo para você que uma parte dela não sabe nem o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo. Por isso é importante a nossa fala para essas pessoas. Pegar assim e falar assim, olha só, acorda. Veja o que você está fazendo com a sua cidade. Uma parte dela não sabe nem o que está fazendo, mas uma parte sabe. É porque não tem valor, não tem princípio, transige tudo que de correto. Mas a maioria não se vende. A maioria. É porque a gente tem uma mania, às vezes, de sempre puxar pelo lado, pelo viés da falha, do defeito e não pela virtude. Mas eu falo para você, o ser humano tem muito mais virtude do que o contrário. E a gente tem em São Pedro da Aldeia muito mais pessoas virtuosas do que com falhas. Tem muito mais pessoas que desejam uma São Pedro da Aldeia diferente do que as pessoas que querem só apenas se aproveitar e que se vendem. Perfeito. Acredite no que eu estou te falando. Porque isso vai ficar muito notório, muito evidente agora, nesse ano. Não sou profeta não, tá? Sou não. Mas depois você me diz, lembra desse dia e hora do que eu estou te falando. São Pedro da Aldeia. Quer falar mais alguma coisa, Kleber? Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Perfeito. Toda a pontuação que você fez. Tranquilo? Perfeito, perfeito. A sociedade em si, ela tem estado numa condição hoje de estar mais atenta e mais alerta. Então, em si. Beleza. Então eu gostaria, porque a live já está bem extensa, eu gostaria de fechar, tá, essa live com essa fala. Não sou profeta, mas vai ficar marcado esse ano. Esse ano vai ficar marcado porque a sociedade de São Pedro da Aldeia vai dar uma resposta para o contexto político de muitas décadas que vem aí de São Pedro da Aldeia e que não consegue materializar a vontade de São Pedro da Aldeia. Isso vai ficar marcado esse ano. E eu estou dizendo isso porque São Pedro da Aldeia, não se esqueça, a raiz de São Pedro da Aldeia, a raiz está na fé cristã, na moral, nos bons costumes e não no contrário. E tudo que tiver no contexto político, o contrário disso, será extirpado da política. Amém. Nesse ano. Assim eu declaro, assim eu desejo e assim é a minha oração. Amém. E eu fecho essa live agradecendo muito a sua participação. Não esqueça, compartilhe essa live, tá bom? Passa para os seus amigos, ou fale desse assunto com os seus amigos, passa no WhatsApp, passa no Facebook, aonde você puder, porque é importante esse contexto. Nós estaremos aqui amanhã com outra live de novo, trazendo mais uma parte da história de São Pedro da Aldeia e mais um contexto para os nossos dias. Queria que você pudesse estar aqui nos acompanhando e convide outros amigos também para participar com a gente. Tá bom, Kleber? Muito obrigado, tá, Kleber? Perfeito, amém. Quero agradecer também os bastidores aqui, que a gente tem uma estrutura profissional de ponta, de primeira linha, né? Tudo improvisado aqui, mas depois a gente posta uma foto para você ver. Mas eu queria agradecer a todos vocês. Uma boa noite, durmam com Deus e podem ter o seu sonho de uma cidade melhor, porque eu acredito. Espero que você também. E eu vou fazer de tudo possível. Espero que você também. Amém. Porque quem muda a sua cidade, muda o Brasil. E o Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Boa noite, fique com Deus. Tchau, gente. Deus abençoe. Até amanhã, hein?